面接で志望理由聞かれてさ、可愛い女の子が好きだからです。マリアマ。 Fala meninis! Hoje vamos voltar no tempo e conhecer alguns dos animes e yuris mais populares e influentes que ajudaram a construir o gênero muito antes da explosão de títulos modernos como Bloom Into You e The Magical Revolution. Vamos conferir! E muito obrigada pela quantidade de visualizações. Temos uma comunidade grande de sáficas, lésbicas, sapatinhas. Fiquei muito feliz que adoram obras desse gênero. Sendo assim, né, vou trazer mais porque foi um dos vídeos que mais teve visualizações. Vamos lá. A gente tem Maria-sama ga Miteru, foi lançada em 2004, um verdadeiro clássico do gênero yuri. A história acompanha estudantes de um tradicional colégio feminino e mostra laços profundos de amizade, romance e crescimento pessoal. É considerada uma das maiores inspirações para os diversos yuris que vieram depois. お待ちなさい。呼び止めたのは私で、その相手はあなた。持って。体が曲がっていてよ。身だしなみはいつもきちんとね。マリア様が見ていらっしゃるわよ。ごきげんよう。ごきげんよう。ありがとうございます。 Bem uma conferidazinha aí no anime, que é muito bom. É um dos mais antigos, mas a história é muito legal. Strawberry Panic. Isso aqui, você tá na escola, tenho certeza que você assistia escondido da tua mãe e do teu pai, mano. Strawberry Panic, 2026. 2026 não, 2006. Desculpa. Existe um anime que marcou uma geração de fãs de yuri, é esse. Triângulos amorosos, drama, romance é uma das escolas femininas mais famosas dos animes. Fiquem com um trechinho aí do anime. トラヤの丘って。ここどこなの？すっごく綺麗な人。 Isso aqui é causa e destruição, mano. Isso aqui, pra quem tava se descobrindo naquela época, em 2006, isso aqui, mano, foi que fez assim. A gente tem Kanazuki no Miko, 2004, misturando romance, mechas e elementos sobrenaturais. Esse anime ficou conhecido por apresentar um casal feminino em uma época que isso ainda era raro na animação japonesa. Fiquem com um trechinho aí do anime. ごきげんよう。はいはいはいはいはい。姫か。どうしてごきげんよう、泉さん。姫と。宮様、今日も一段とお美しい。もう誰なのあの子。大丈夫？怪我はなくって。 Nossa, isso aqui quando tava começando, eu acho que nem existia o termo Yuri na época, né? Foi um dos primeiros casais, assim, de anime que apareceu e as pessoas ficaram... no Japão chamou muita atenção. A gente tem Simon, foi lançado em 2006, um dos Yuris mais diferentes já produzidos. A série mistura fantasia, guerra e ficção científica, explorando identidade, relacionamentos de maneira bastante única. Fiquem com um trechinho aí, que esse daí é bem diferente também. Acho que a maioria não conhece, mas é muito legal. いつもの警告飛行よ。ネビリル様。シビュラ・アウレアとお呼びしなさい。金色に輝いて見えます。お父様はお元気だった？ネビリル。アムリア、意地悪ね。 Nossa,
今ではその意味が忘れられてしまったものも多いのですが、シムーンシビラは常にその再発見に努めています。A gente tem Blue Drop 2007, com atmosfera misteriosa e uma história envolvendo alienígenas. O anime desenvolve lentamente o vínculo entre suas protagonistas. Vou deixar vocês com um trechinho aí. Ne, 今の見た？あ、何かありましたか？そう。A gente tem também Aoi Hana, Sweet Blue Flowers, uma obra delicada e realista sobre descobertas, primeiro amor e amadurecimento. Até hoje é lembrada como um dos iores mais sensíveis já produzida.どうも、お世話になりました。痴漢なんて足、踏んつけてやればいいんですよ。こっちなんで。うん。今日は、どうもありがとうございました。あんなに大きいのに泣いちゃってんの。なんか可愛い。É muito bonitinho, mano. É muito cuti-cuti, sabe? Aquela coisinha. Ai, tira teu fôlego. Nossa, é muito fofo. A gente tem também Sasameki Koto 2009, uma comédia romântica cheia de momentos fofos e frustrantes, acompanhando uma garota apaixonada por sua melhor amiga que simplesmente não percebe seus sentimentos. 早いってぎよりちゃん。風間。すみちゃん。やだ、もうお昼じゃない。どうして女の子同士で愛し合っちゃいけないのかしら。風間さん、今なんて？私はいつだってそう思ってるわよ。いつも女の子同士？女の子以外好きになったことないもの。この子はね、女の子が好きなの。面接で志望理由聞かれてさ。可愛い女の子が好きだからです。Esse aqui é um pouquinho frustrante, mas é bem bonitinho também, recomendo. Gente, eu tenho também um aqui um pouquinho mais antigo. O nome é Onisamae 1991. Muito antes da popularização do Yuri, esse clássico já abordava relações intensas entre garotas. É um colégio feminino com bastante drama psicológico. Esse aqui é bom, hein? 何してるの、ナナコ。早くしないと遅れるわよ。まあダメでしょ、そんな服着ちゃ。どうして？ちゃんと生徒心得に書いてあるんだから。だからって、入学式の日から私服で行く人がどこにいますか？おはよう、パパ。ほう、ナナコ、いいじゃないか、とても。青蘭学園周り、市役所行きです。降ります。私降ります。どうして？ごめんなさい。バスになれないもので私。はい、これ、落とし物。
Esse aqui foi o que começou lá no ramozinho, lá as meninas olhavam assim, se identificavam, tipo, será? Né? Tava iniciando aí o Yuri. Eu não sabia nem que ia ter um subgênero aí só de Yuri para nós sapatilhas, que gostamos, né? Lindo. Esse aqui ele é muito errado, mas eu gosto dele. Ele é um pouquinho mais atual, não é tão antigo. O nome do anime é Kutsuboshi. Se eu não me engano, é da mesma empresa de School Days. Um OVA Yuri focado no romance entre Kiko e Aya, conhecido por sua atmosfera intimista e por ter se tornado bastante comentado entre os fãs do gênero no início da década de 2010. 斉藤彩は今年の春転入してきた。私にとって彼女の声は世界中のどんな音より美しくて、彼女の髪がそよぐために風は存在していて、彼女がそこにいるということがあらゆるものより。川上聞いてた？それとなんか顔赤いよ。その赤い顔はヘモグロビンの色だな。これで覚えるね。じゃあ今日もいつものあれしよう。 Basicamente são duas amigas, né? Uma amiga descobre que a outra tem poderes, ela sequestra a menina, meio que elas têm um relacionamento, termina, a outra menina se envolve com o irmão dela, elas terminam, mas no final elas vão embora do planeta Terra e vão pra outro planeta, lá ficam juntas só as duas. É muito bonitinho, meio perturbado sim, mas é bonitinho, recomendo. Pra finalizar com chave de ouro, a gente tem um pouquinho mais atual, que o nome é Asaga Otokaze-san. Ele de 2018, ele é um OVA, né, que foi feito, acho que ele é de 38 a 40 minutos. É um filmezinho muito bonitinho. Ele é extremamente querido pelos fãs da comunidade Yuri, acompanhando o relacionamento fofo saudável entre Yui Yamada, apaixonada por jardinagem, e a Tomoka Kaze, estrela do atletismo da escola. 風さん、なんだろう。いいよ。もしもし、山田です。知ってる。そうだよね。なんだかつい身構えちゃって。緑の本読んでる。緑の。何？男子と喋ったことほとんどないし、付き合う人は風さんが初めてなんだけど。いや、別に恥ずかしいとかそんなこと。なんかいろいろするんだよね。いや、大丈夫。なんでも。なんだか息苦しそうだよ、風さん。E é frequentemente recomendado para quem procura um romance leve, doce e sem grandes dramas. É muito bonitinho. Se vocês não assistiram, recomendo que assistam. Vocês simplesmente vão ficar de coração quentinho, apaixonadas. E aí, qual desses clássicos é o seu favorito? Ficou faltando algum anime que marcou tua infância ou tua adolescência? Conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no Nerdzando, ativar o sininho para mais vídeos sobre anime, mangá, cultura geek. Logo logo estarei no Japão gravando vídeo para vocês. Meu nome é Dimitra Kawashima, este foi o Nerdzando. Até o próximo vídeo. Fui!